Olá galera, eu sou a Verônica Pedrosa, criadora do canal Crimes Francês. Se você já é da casa, já conhece o meu trabalho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E se você tá chegando novo, fica sabendo que esse canal aqui é pra gente bater papo, conversar pelos comentários e pra gente refletir e ficar sabendo que as pessoas são uma caixinha de surpresa e infelizmente a gente não conhece ninguém. A criminalidade, ela existe em qualquer lugar do mundo e cabe a cada um de nós a gente cuidar da nossa segurança, porque ninguém vai fazer isso no nosso lugar. Antes de eu começar a nossa história de hoje, eu vou indicar para vocês dois canais que eu gosto demais. É o canal da minha amiga Misayoshi, o Crimes pelo Mundo, e o canal da minha querida amiga Sandra, que tá lá nos Estados Unidos, o Investigação e Lei TV. Vou deixar aqui na descrição o link para o canal das meninas e eu espero que vocês vão gostar. A nossa história, ela se passa em Seul, a capital da Coreia do Sul. E eu vou começar contando aqui o que aconteceu. A história de hoje é a história da Véronique Courgeot e ela se passa no ano de 2006. No dia 23 de julho de 2006, o Jean-Louis Courgeot, ele era o marido da Véronique Courgeot, ele ligou para a polícia de Seul desesperado, fora de si, falando que encontrou uma coisa bizarra na casa dele, não estava entendendo nada. Só para vocês entenderem o contexto do casal, os dois, a Véronique e o Jean-Louis, eles moravam em Seul há 1 ano e meio, 2 anos. Eles tinham 2 filhos. Os dois, eles tinham uns 40 e poucos anos e depois eu vou contar a história deles em detalhes. Mas eles moravam ali e era uma vida boa, ele trabalhava demais, ela cuidava das crianças e da casa, uma vida normal. Franceses que estavam morando em Seul. Tinha um bairro francês lá em Seul, então eles estavam começando uma vida nova, novas oportunidades. Esse Jean-Louis, desesperado, né, nesse dia 23 de julho, não sabia o que fazer, ligou desesperado para a polícia dizendo: encontrei uma coisa bizarra na minha casa. A polícia da Coreia do Sul, de Seul, chegou rapidinho na casa dele e ele falou: olha, eu comprei uns congelados aqui, tava tentando guardar no meu refrigerador, tinha muita coisa, então para ter espaço eu comecei a tirar umas sacolinhas e eu vi que tinha uma sacolinha um pouco estranha, eu queria ver o que era. Quando eu abri, sabe o que o Jean-Louis encontrou em um desses saquinhos? Um bebê congelado. Aí ele ficou em pânico, aí começou a abrir os sacos todos, que falou: o que é isso aqui? Não tô entendendo nada. Abriu, encontrou um segundo bebê congelado. O que ele ficou mais traumatizado foi: tá na minha casa, eu não sei o que é, não são bebês asiáticos, porque não tinha olhinho puxado, o cabelo era claro, não era cabelinho mais pretinho assim de asiático. Então ele não estava entendendo nada. O que esses bebês congelados estão fazendo na minha casa? Então, como ele não sabia de nada e ficou em desespero, ele ligou para a polícia. Nesse mês de julho, o Jean-Louis, ele estava sozinho na casa dele, porque a Véronique e os 2 filhos, eles estavam aqui na França passando férias. Então ele estava sozinho na casa dele, não entendia nada, a esposa não estava por perto, não conseguia falar com ela. Aquele desespero total. A polícia pegou os 2 bebezinhos congelados e levou para análise. E nesse meio tempo, ele tentando falar com a Véronique, a esposa, entrou em contato com ela e rapidinho ele decidiu: eu vou sair daqui de Seul e eu vou pra França, porque eu quero entender o que tá acontecendo, eu não vou ficar sozinha aqui não tô entendendo nada e eu não sei de nada. Ele não sabia realmente de nada, gente, tá perdidão e não sabia o que tava acontecendo. Então, 3 dias depois, ele pegou um aviãozinho e veio aqui pra França, porque ele falou: pelo menos na França, né, a polícia me entende, a gente consegue falar a mesma língua, em Seul não falo o mesmo idioma, eu não consigo desenrolar bem, e se eu for pra cadeia aqui sem saber o que é? Então ele decidiu rapidinho pegar um aviãozinho e cair aqui pra França. E claro, ele falou pra polícia de Seul: o que vocês precisarem de mim, eu tô lá no meu país, não tô fugido, vocês podem entrar em contato e a gente vai resolver isso, mas eu não tô sabendo de nada. A polícia levou os corpinhos para análise e alguns dias depois os resultados saíram. A polícia viu que o cordão umbilical dos bebês, eles tinham sido cortados de um jeito que não era convencional, de um jeito errado, que não se faz em hospital. Tinha também aquela gosma branca ainda nos bebês. Então a polícia sabia que os 2 bebezinhos, eles não tinham nascido no hospital, porque no hospital não é assim que se procede. Outra coisa que ficou sabendo depois dessas análises é que os bebês, eles respiraram depois do nascimento. As análises deixaram claro isso. Esses bebês, eles respiraram, ou seja, eles nasceram com vida. Alguém que deve ter feito algum mal para essas crianças, deve ter acontecido, sei lá, alguma coisa no nariz ou outra coisa qualquer, e essas crianças perderam a vida dessa maneira. Fizeram também um teste de DNA nos 2 bebês. Eles já tinham material do Jean-Louis e ficou claro que os 2 bebezinhos, eles eram filhos do Jean-Louis. E foi nessa hora que a polícia entrou em contato com ele aqui na França e falou: olha, são seus filhos.
Como que você não tá sabendo? Ele ficou fora de si, não tô entendendo nada. Não tinha amante, vivia pra Veronique. A Veronique nunca esteve grávida. E pra completar, minha gente, a Veronique, em dezembro de 2003, ela tinha feito uma operação pra não ter mais filho. Ela já tinha 2, ela não queria mais, então ela tinha feito essa cirurgia em dezembro de 2003. Então por isso falou, caramba, será que esses bebês estão guardados aqui há mais de 3 anos? Porque realmente eles conversaram com o hospital, o médico que fez a cirurgia na Veronique, em dezembro de 2003, ela tinha feito sim essa cirurgia para não ter mais bebês. Então, ela não tinha ficado grávida, os bebês eram do Jean-Louis, ele era o pai, mas quem que era a mãe? O que esses bebês estavam fazendo congelados na geladeira dele, ele não sabia explicar. Ela jurava de pé junto que não tinha ficado grávida, porque ela não podia, né? Ela tinha feito essa cirurgia e ninguém estava entendendo nada. Ninguém estava entendendo nada e estava começando uma investigação assim sem fim. A polícia de Seul, eles tinham também o material da Veronique e eles decidiram, né, pedir autorização para fazer o teste de DNA para saber se ela era a mãe das crianças. E, gente, foi batata. Ela era sim a mãe dos bebês. Então, com o teste de DNA feito, não tinha como eles dos dois correrem, né? O pai é o Jean-Louis, a mãe é a Veronique, porque esses dois mataram esses 2 bebês e congelaram. Mas os dois não tinham explicação para nada. O caso, claro que ficou midiático na Ásia inteira. Todo mundo só falava do casal Courgeot, que congelava bebê. O casal francês que veio para a Ásia e congelava bebê. E a vida deles, assim, foi exposta. Eles moravam ali em Seul há algum tempo. Ela trabalhava numa escola, educava os 2 filhos. O marido trabalhava muito, ele era engenheiro, estava sempre fora de casa. E alguns dias por semana ele estava por ali. Mas não tinha nada, assim, de diferente, de bizarro na vida deles. Nada de passado, assim, de violência, de antecedentes criminais, eles não tinham absolutamente nada. Era uma família normal. Eles passaram todos os 2 meses aqui na França, né? E foi aquele bafafá, todo mundo falando aqui na mídia francesa também ficou midiático. E é óbvio que eles decidiram, não vamos voltar para Seul, não, vamos ficar aqui na França, porque é o nosso país, a gente vai ficar protegido aqui. Então foi o que eles fizeram. Eles falavam para a justiça aqui francesa, gente, isso é um complô, não é possível, como eu sou engenheiro, às vezes tem concorrente, né? O Jean-Louis, ele falava, eu sou engenheiro de empresas grandes lá em Seul, acham um complô contra mim, eles querem destruir a minha família. Então não há certo, esses bebês não são nossos bebês. Eu saberia se a Veronique tivesse grávida. A polícia francesa, a justiça, eles falaram assim, então vamos fazer a gente um exame de DNA. Então eles coletaram todo o material do lado de Seul necessário e vieram aqui para a França e fizeram o exame de DNA nos 2. E minha gente, os 2 bebezinhos congelados, DNA feito em território francês, eram sim filhos do Jean-Louis e da Veronique. Aí nessa hora, minha gente, o Jean-Louis não entendia nada, ele olhava para a Veronique não sabia explicar, mas ela estava desconfortável. Ela olhava pra ele com aquela cara de, ai meu Deus, fiz merda, mas ela não explicava. Aí ficava aquela coisa chata, todo mundo via que tava desconfortável, que ela queria falar alguma coisa, só que ela não falava. Claro que no dia que esse DNA saiu, eles aqui no território francês, eles foram presos, porque eles eram os pais dos bebês congelados, eles tinham que dar mais explicação. No interrogatório, depois que eles foram presos, a Veronique estava super calma. Ela dava de louca, não sabia explicar nada, não estava entendendo por que o DNA bateu com o dela, não sei, não estava explicando nada. O Jean-Louis, da mesma forma, ele não sabia explicar, não estava entendendo nada, ele realmente não entendia. A polícia começou a pressionar, vocês sabem que aqui 48 horas é interrogatório, né, até conseguir uma confissão, ou senão depois tem que liberar a pessoa. Então eles começaram a pressionar muito a Veronique, que eles viram que ela queria falar alguma coisa, só que ela não conseguia. 24 horas depois que esse interrogatório começou, ela decidiu confessar o que tinha acontecido. Ela fala para a polícia que no ano de 2002, fazia algum tempo que ela estava em Seul com o marido, ela já tinha os 2 filhos, ela engravidou e ela não queria ter mais filhos. E ela, infelizmente, não contou, escondeu a gravidez e no dia que foi o dia do parto, ela pariu essas crianças sozinha. Ela disse para a polícia que ela estava grávida de gêmeos, por isso tinha os 2 bebês. E ela simplesmente um dia acordou, estava com dor, foi pro banheiro e pariu as crianças sozinhas. E daí ela sufocou e matou as crianças. Foi isso que ela contou para a polícia. Que ela teve uma gravidez de gêmeos, que ela quis esconder e ela não queria ter mais filhos. Então ela fez o que ela fez. Contou isso de uma maneira fria, minha gente. Depois disso, a polícia foi confrontar o marido, explicou para ele, olha, a sua esposa acabou de confessar que sim, ela estava grávida,
teve gêmeos e matou os gêmeos. E depois ela congelou porque ela não sabia o que fazer com os corpinhos. O marido não sabia de nada, não acreditava, então eles colocaram um de frente pro outro. O Jean-Louis, marido, com a Veronique. E ela confessou pro marido, olha, você vai me desculpar, mas eu fiz isso sim. Eu não queria ter mais filho, a gente já tinha 2, veio mais 2, eu não sabia o que fazer. Eu tive essas crianças e sufoquei os 2, porque eu não queria ter mais filho, eu não sabia o que fazer, eu tava em pânico e eu matei sim os nossos filhos. Só que a polícia achou estranho, porque como que ele não percebeu a gravidez de gêmeos? Os fetos, né, encontrados, os bebês encontrados congelados, eles tinham mais de 3 quilos. Então, se ela tinha 6 quilos na barriga, como que ele não percebeu isso? Ele era o marido, ele não percebeu nada, não deu pra perceber nada. Como assim não deu pra perceber nada? Então, a polícia queria investigar mais porque a história não estava muito correta. Se ela estava grávida de gêmeos, daria pra perceber. E parir gêmeos normal é muito difícil. Como que essa mulher fez? Então, continuaram conversando com ela e pressionando bastante. O interrogatório continuou, a Veronique foi dando mais explicações, a polícia confrontando ela com todas essas incoerências, né? Poxa, gravidez de gêmeos grandes, como que você conseguiu esconder isso? E conversando, até que pega na mentira, né, gente? Teve uma hora lá que ela falou, olha, a verdade não é essa, não foi uma gravidez de gêmeos, eu tive uma gravidez em 2002, aí eu parei essa criança, eu não queria filho, eu não sabia o que fazer, porque na Coreia, gente, lá em Seul, tem câmera em tudo quanto é lugar. Então ela falou assim, eu não podia sair com essa criança e jogar ela numa lixeira, porque todas as lixeiras, elas são reverificadas, elas são vasculhadas. Todo lixo que sai lá de Seul, tudo se sabe, gente. Tem câmera em tudo quanto é lugar. Então ela sabia, eu não posso pegar esse lixo aqui de casa e jogar em qualquer lixeira, porque eles vão saber que fui eu. Tudo aqui é monitorado em Seul. Então, sem saber o que fazer, não querendo filho, ela pariu no banheiro, essa história era verdadeira. Ela depois colocou alguma coisa no narizinho da criança, a criança parou de respirar. Ela, sem saber o que fazer, congelou e deixou por ali. Só que o que aconteceu em 2003, em novembro de 2003, antes dela fazer a cirurgia dela para não poder ter bebê, ela engravidou de novo. Então ela pariu um segundo bebê em novembro de 2003, antes da cirurgia dela. Então ela fez a mesma coisa, como ela já tinha feito com o primeiro, congelou, com o segundo ela fez a mesma coisa, pariu a criança sozinha, cortou o cordão umbilical de que ela pôde, sufocou a criança, colocou em saco plástico e deixou dentro lá da geladeira do congelador dela. E ela não sabia o que fazer, e ela não queria ter filho. Por que ela não pediu ajuda, minha gente? Não sei explicar pra vocês, depois a gente vai falar do lado psicológico dessa mulher, porque é muito estranho e cruel fazer uma coisa dessa. Depois a polícia foi contar novamente essa nova versão pro Jean-Louis, o marido, e falou, ora, 2 gravidez, são 2 bebês diferentes, como que você não percebeu? 2 vezes essa mulher ficou grávida. E ele não sabe explicar, realmente ele não prestou atenção, ele trabalhava demais, ele respeitava muito a esposa dele, sabe? Às vezes a esposa falava que não queria fazer sexo, essas coisas, deixava ela de canto, né, talvez o período que ela pariu ali sozinha, pra ele não perceber, ela falava, não tô afim de fazer nada não, então passava alguns meses que ela ficava sem fazer nada com o marido, e ele, bananão, não percebia nada. Ele também não fuçava a geladeira da casa dele, não olhava as coisas no detalhe ali, então ele não percebeu que durante 3, 4 anos, bebês estavam sendo congelados ali na casa dele, ele nunca percebeu. A polícia confrontou mais uma vez os 2, e gente, era até assim... Dava pena de ver que o Jean-Louis, ele abraçava a Veronique, falava que amava essa mulher demais. Ele pedia desculpa, ele falava, eu trabalhei demais, eu deixei você sozinha, me desculpa, eu te amo, eu te amo. A polícia até ficou assim, achando estranho. Cara, ela matou 2 bebês e ele ainda ama essa mulher, quer tentar entender o que aconteceu, tá pedindo desculpa por ter estado, né, ausente, porque ele trabalhava demais. A polícia ficou até sem entender, dava pena de ver esse cara chorando por essa mulher sem entender nada e ele realmente estava de gaiato no navio, ele não sabia de nada. Outra coisa que o Jean-Louis ele falou para a polícia no interrogatório, né, depois a polícia separou os 2, ele falou, pra mim é muito estranho, gente, porque quando a minha mulher, ela tem sintoma de gravidez, eu sei. Ele até comentou assim, em 1999, a gente fez uma viagem pro Marrocos, e eu lembro que ela tava com náusea, ela tava com o rosto mais redondo, o peito tava meio saltado. Eu pensava que ela tava grávida, eu perguntei, você não tá grávida? Ela jurou de pé junto que não. E com os meus outros filhos, quando ela ficou grávida, ela teve esses sintomas, sabe? Muito enjoo, a carinha dela ficou redonda. Dava pra saber. Em 1999,
1999 foi o caso, mas ela jurou de pé junto que não. E realmente em 1999 não teve nada, não teve gravidez nenhuma, mas ela estava com os sintomas. Então era difícil para mim identificar. Eu pensava que estava grávida, mas não estava. Aí quando ele falou isso para a polícia falou: peraí, se em 1999 ela teve sintomas, ele percebeu e ela falou que não, será que tinha um terceiro bebê aí, gente? Aí a polícia começou a pressionar: Veronique, o que aconteceu aí nas férias em Marrocos em 99? Teve alguma coisa? Tem mais coisa que você quer contar pra gente? Libera. Melhor você falar tudo, porque senão depois a gente vai descobrir, vai ser pior pra você. E começaram a pressionar. Gente, adivinha o que essa mulher fez em 1999? Foi a primeira vez que ela tirou a vida de um dos filhos dela, de um bebezinho. Ela estava grávida em 1999, ela já tinha os 2 filhos e ela não queria ter mais filhos. Em 1999, ela estava aqui na França. Um dia ela acordou, muitas dores, ela sabia que ia acontecer uma coisa, ela sabia que ela estava grávida. Ela levou os 2 filhos para a escola, para a creche, e depois ela voltou para casa com muitas dores. Ela foi para o banheiro, pariu um bebê, viu que era um bebezinho, só que ela entrou em pânico, ela não queria. O que ela fez? Ela deixou esse bebê no porão da casa dela um dia. No outro dia, ela pegou esse bebezinho sem saber o que fazer. Ai, gente, é duro dizer isso. Ela jogou o bebezinho na lareira. Ela queimou o primeiro bebê dela. Olha que mente macabra, que mente doente. Eu não sei o que falar dessa mulher aqui. Então, na ficha dela, tinham 3 bebês, filhos dela, que ela queimou um e congelou 2. Por que essa mulher fez isso, minha gente? Não sei. Eu só sei que ela ficou presa porque ela realmente iria responder pelo assassinato de 3 bebês e o marido dela também, ele iria responder por cumplicidade, mas ele estava solto. A polícia não prendeu o Jean-Louis de imediato, ele não foi preso. Ela ficou presa porque ela confessou e ela falava que o marido realmente não sabia de nada, que ele não viu nada e que ela fez tudo sozinha. Então ela ficou presa esperando o julgamento e análises psicológicas. E o marido, ele ficou aqui na França solto, esperando também o julgamento como cúmplice e cuidando dos 2 filhos do casal. Um pouco da história da Veronique e do Jean-Louis. Eles se conheceram quando eles eram jovens. Ela tinha 20 anos, ele tinha 21. Em 1994, eles casaram e ela estava grávida do primeiro filho. Então ele sabia, dava para ver a barriguinha, ela tinha todos os sintomas. Passou algum tempo depois, veio o segundo filho do casal. E daí aquela vida de rotina. Ela trabalhava só em casa, né? Muito trabalho, inclusive. Ficava em casa cuidando dos 2 filhos e ele era engenheiro e trabalhava fora. Ele trabalhava muito, deixava ela sozinha com as crianças. E ela se dedicava ao máximo aos 2 filhos. Ela adorava ser mãe, estava sempre presente, fazendo atividade, andando com essas crianças. Ela gostava mesmo de ser mãe. As crianças dizem isso em várias reportagens, no julgamento eles disseram: nossa mãe era 10, sempre brincando com a gente, sempre presente. Ela era uma boa mãe. Só que o que ficou claro para todo mundo, ninguém percebeu essas 3 gravidez da Veronique, não deu para perceber. Os amigos, né, que moravam em Seul, que trabalhavam com ela na escola, ninguém viu os 2 bebês na barriga dela, porque ela não dava pinta, ela continuava tomando vinho, ela fazia exercício, ela corria, vida de mulher que não tem gravidez, ela não se prevenia, ela fazia tudo que ela queria fazer. Ela sabia que ela estava grávida, mas ela não estava nem aí, então ninguém percebeu, não dava para ver barriga, ela colocava umas roupas mais largas, ela era um pouco cheinha também, então foi passando, ninguém percebeu as 3 gravidez da Veronique, não deu pra perceber. Claro que toda uma análise psicológica foi feita com essa mulher, ela virou assim, a bandeira daquela história de negação de gravidez. Negação de gravidez é quando a mulher, ela fica grávida, mas ela não sabe, a criança não sei como se esconde em algum lugar no corpo da mulher e a mulher não sente nada, então a mulher pensa que não tem nada e vai viver na vida dela. E um dia ela sente uma dor muito forte, bum, ela para uma criança. Só que, tipo assim, ela não estava sabendo mesmo, é negação de gravidez, ela não sabia. O corpo dela estava gerando uma criança, só que ela não sabia, não tinha sintoma nenhum. Então a Veronique Courgeot, ela virou a bandeira dessa causa aí de negação de gravidez. Só que era contraditório, porque nos interrogatórios, ela disse em todos os interrogatórios que ela fez, que ela sentia mexer, ela sabia que ela estava grávida, então era meio contraditório. Mas todo mundo sabia que ela era uma pessoa doente. Ela explica que para o bebê número 1, que foi o de 1999, o bebezinho queimado, ela já tinha os 2 filhos e ela se sentia muito sozinha. O marido trabalhava demais, de vez em quando ele voltava para casa e ela sabia: por que eu vou ter mais um? Eu vou ficar aqui cuidando dele? Não tem como. E na cabeça dessa mulher, gente, era assim: o corpo é meu, isso aqui é uma parte do meu corpo. Eu quero decidir se eu vou ter ou não.
Eu decido. Para ela era isso, não era um bebê, não era uma pessoinha, era uma parte do corpo dela. E como sendo parte do corpo dela, ela não quis ter isso, então ela simplesmente abafou ali, sufocou a criança e vida que segue. E isso ela falou para os psiquiatras. Para mim era uma parte do meu corpo, e se é uma parte do meu corpo, eu escolho o que eu quero. Se eu não queria, então eu não queria mostrar para ninguém, eu sumia com essas partes do meu corpo. Não, ela não via como bebê, para vocês verem como uma pessoa era perturbada na cabeça dela. Para os bebês número 2 e número 3, vou chamar assim, que não tem nome, foi a mesma coisa, o marido em Seul trabalhando, ela desesperada, não queria ter filho, mas ela também não se prevenia, gente. E o casal, eles moravam juntos, mas eles não se comunicavam. Ele não olhava para a esposa assim, ai, você cortou o cabelo, nossa, hoje eu tô sentindo que você fez uma comidinha diferente, ai, que gostoso, nossa, colocou uma roupa bonita. Ele não olhava, os dois, eles estavam ali no mesmo teto, só que ele vinha para casa 1, 2 vezes por semana, não olhava para essa mulher, não sabia se ela tomava pílula, não sabia se ela se prevenia, fazia as coisas com ela, mas tipo assim, ele não sabia da vida dela. É estranho, né? 2 pessoas que moram na mesma casa, mas não sabem da rotina um do outro, eles não se conheciam. E foi por isso que ele não percebeu nada, ele teve toda aí a gravidez e ele nunca ficou sabendo de nada. Então a polícia viu, né, todos os psiquiatras também, que ela se sentia muito sozinha, que ela estava perturbada, que ela não sabia o que fazer. Mas isso não justifica um crime horrível desse, né, gente? Em março de 2008, o Jean-Louis, o marido, ele foi inocentado, que realmente a polícia viu, ele não sabia de nada. O cara estava ausente, não estava nem aí para casa, para esposa. O negócio dele era trabalhar para dar dinheiro, sabe? Das antigas. O homem tá aqui para dar dinheiro e a mulher fica na casa. Então ele era assim. Então ele era ausente porque ele trabalhava para ter dinheiro para a criançada e para a mulher. Então ele fazia isso, mas ele era muito ausente. Então ele não sabia de absolutamente nada realmente. Então em 2008 ele foi inocentado. O julgamento dessa mulher aconteceu em junho de 2009. No julgamento, gente, ela estava super magra, ela não sabia explicar nada, cabeça baixa. Ela nunca pediu desculpa pelo que ela fez. Ela nunca falou, olha, desculpa, gente, eu sou uma pessoa horrível, eu matei meus filhos. Ela nunca pediu desculpa. Ela simplesmente falava que não sabia o que tinha acontecido, que ela não tinha outra solução, e ela ficava rodeando ali, mas ela nunca explicou nada. Os 2 filhos no julgamento, eles falavam que a mãe era uma mãe muito boa, presente, e que queriam que ela não ficasse na cadeia, olha pra vocês verem. E o marido, mais uma vez, estava cheio de amor por essa mulher, ele pedia desculpa, dizendo que tinha sido ausente, que não esteve do lado dela, no momento que ela precisava, no momento que ela estava ali fraca psicologicamente, ele sempre pedia desculpa e falava que ele também tinha uma parcela de culpa nisso. E ele queria que a esposa fosse solta para ter um tratamento psicológico, a cadeia não era o lugar dela. Claro que a pena dela saiu e senta aí na cadeira porque penas aqui na França parece piada, vocês sabem disso, né? A pena dessa mulher foi uma pena ridícula, minha gente. Como todos os psiquiatras começaram a falar de problemas psicológicos, de negação de gravidez, toda essa parte, né, mental, de acusada, ela começou a ser vista como vítima. Então a Véronique Courgeot, depois de ter matado os 3 bebês dela, ela começou a ser vista como vítima de toda essa situação. Então a pena dela saiu e ela pegou 8 anos de prisão. Como ela já estava presa há algum tempo, ela cumpriu alguns aninhos e ela saiu, minha gente, em 2010. Em 2010 essa mulher saiu, ela não cumpriu nem 4 aninhos não, saiu aí para fazer todos os programas que ela pode, né, e todos os tratamentos que a França propõe para ela. De acordo com os psiquiatras, ela estava sim perturbada mentalmente e ela não via esses bebês como pessoas, era uma parte do corpo dela, e ela não aceitava que ela ia ter mais filhos, então ela fazia o que ela fazia, ela estava doente mental. Atualmente essa mulher está solta, vive aqui na França com o marido que ainda continua amando essa mulher, os filhos dela que respeitam e ela vive bem. Como que ela vive bem? Eu não sei. Como que ela coloca a cabeça no travesseiro? Eu não sei, não tô aqui pra julgar. Mas eu acho que é uma história assim muito forte de você tá doente mental, não pedir ajuda, ninguém perceber que você tá doente, tá precisando de ajuda e você fazer uma coisa dessa. É muito grave. Esse foi o nosso caso de hoje, um caso pra gente pensar, refletir, ficar em alerta. Às vezes a pessoa tá morando com você, tá embaixo do seu teto, dormindo do seu lado e você não percebe que ela tá precisando de ajuda psicológica.
Então a gente tem que ter essa empatia, sei lá, de conversar, olhar para a pessoa. Só de você olhar para a pessoa, você vai saber se ela está precisando de alguma coisa ou não, o que ela está fazendo, quais são os hábitos dela do dia a dia, mudou alguma coisa, ela está chorando, ela está feliz, ela está triste, alguma coisa. Se você conhece bem a pessoa, se você tem essa empatia de olhar o outro, você vai perceber que mudou. Por que mudou? Tá querendo conversar, quer que eu fique mais presente, sabe? A gente deveria ter essa empatia de se ajudar, principalmente os casais, mas de acordo com o que a gente vive hoje em dia, que é trabalho, trabalho, tem que ter dinheiro, porque é o que a sociedade pede pra gente, né? Trabalhar, trabalhar pra ter dinheiro. Muitas vezes a gente não se olha, a gente não se vê, e você não sabe que quem mais tá precisando de ajuda tá na sua casa. Então vamos refletir isso, gente, e vamos começar a se olhar, porque às vezes a gente tá precisando de ajuda, mas tá ali do seu lado e você não vê, porque você tá muito aí, ó, rotina, correria, trabalho. Se olhem, se amem, se respeitem. Até o próximo vídeo.